Êxodo 17, do verso 1 ao verso 7, ou 7. Essa é uma das experiências, irmãos, mas não vou dizer mais importante, porque todas as experiências foram importantes na caminhada do povo no Egito durante os 40 anos no deserto, mas é uma das experiências onde o povo foi desafiado a confiar em Deus. Eu vou ler o texto e em seguida nós vamos destacar alguns valores, alguns princípios, algumas características desses versos. Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, ao 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nosso rebanho? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Sabe, irmãos, encontrei uma identificação, uma similaridade muito grande nessa experiência, com toda a experiência que estamos vivendo durante esses últimos 120 dias de pandemia, em que olhamos para frente e não vemos esperança, em que olhamos para as notícias e não vemos nada, não ouvimos e não vimos nada que nos dê alento ou esperança de dias melhores, humanamente falando. E aí me deparo com essa experiência do povo de Israel. Os irmãos vão perceber que não sei exatamente quanto tempo havia se passado, mas o povo havia saído do Egito há pouco tempo. Mas nem por ser pouco tempo, deixou de experimentar maravilhas e maravilhas durante esse pouco tempo do Egito até essa cidade chamada Refidim. E eu queria destacar pelo menos 3 verdades ou 3 lições preciosas para nós. Primeiro, eu queria destacar o significado dessas 2 expressões, Massá e Meribá. Massá significa tentar ou testar. Massá é o ofício do ourives, burilando o ouro, burilando o metal, para que dele possa ser extraído as impurezas. Então, é uma provação, uma limpeza, uma purificação. Chama-se Massá, ou significa Massá. E Meribá significa contender, discutir, duvidar, questionar. E é interessante, irmãos, quantas vezes em nossas vidas Deus tem nos dado a oportunidade de enfrentarmos Massá. Provações, adversidades, dúvidas, medo, a ansiedade que quer tomar conta das nossas vidas. E algumas vezes, talvez, tenhamos tido a atitude de Meribá, de contender, de questionar, de duvidar, de se opor. Primeira coisa que eu preciso destacar é que em Massá, Deus está agindo. Não posso esquecer que, apesar de a experiência ser de Massá, de teste, de provação, é a ação de Deus na minha vida. Quantas vezes temos apresentado aqui em nossos cultos de oração, os cultos dominicais, situações difíceis de família, de saúde, financeira, situações que muitas vezes querem roubar a nossa paz,
Mas precisamos entender que Massá é a ação de Deus, burilando, lapidando, moldando as nossas vidas, para que possamos cada dia mais nos tornarmos parecidos com Ele. É interessante que toda essa experiência do povo, Deus faz com que esse povo, com pouco tempo que havia saído do Egito, pudesse aprender lições novas. E nós conhecemos parte dessa história, esses 40 anos, quantas vezes o Senhor precisou provar ao povo que não estava brincando com ele. Quantas vezes o Senhor precisou provar aquele povo rebelde, murmurador, questionador, que causava dúvidas, questionamentos, saudoso do Egito, que Deus estava naquele negócio. Quantas vezes o Senhor precisa dizer a mim, olha filho, quem cuida de você sou eu. Quem cuida da sua família sou eu. Quem cuida da sua despensa sou eu. E quantas vezes o Senhor tem nos colocado em Massá, em momento em que o Senhor está lapidando, moldando as nossas vidas, para tirar de nós tudo aquilo que não lhe agrada. É interessante, irmãos, que Massá não é um lugar inventado, não é uma circunstância inventada, mas é uma situação, um lugar real, que se repete a cada dia em nossas vidas. Quantas vezes temos que passar por Massá, onde o Senhor está provando, moldando, lapidando a nossa fé, o nosso caráter. E aí muitas vezes surgem as perguntas, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por um momento como esse? O que foi que eu fiz? E quando eu olho para essa experiência do povo de Israel, entendo perfeitamente que quem conduziu aquele povo até aquela circunstância, ou até aquele momento, ou até aquela situação, não foi o povo, não foi Moisés. Quem conduziu o povo foi Deus. Foi Deus com que fez que o povo pudesse enfrentar, encontrar Massá. Não procure, não tente encontrar em você justificativa que possa, quem sabe, comprovar alguma maneira de castigo. Não culpe alguém que está ao lado por situações que muitas vezes nos alcançam. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é de alguém. Porque eu não fiz nada para passar por isso. E aí, quando a gente lê o texto, entende que quem conduziu esse povo a essa experiência não foi Moisés, foi o Senhor. E o povo questiona Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Por que você nos trouxe até aqui? E o povo olha com saudosismo para o Egito, colocando em Moisés culpa por aquela situação que eles estavam vivendo. Versículo 2 diz assim, contendeu, pois, o povo com Moisés, veja contenda, Meribá, dá-nos água para beber, respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Veja que essas duas expressões, elas se entrelaçam. A contenda, o questionamento, a reclamação, a dúvida e a provação. Quem está provando a você não sou eu. Quem está provando a você é o Senhor. Fez o Senhor chegar em Meribá, que nos fez chegar em Meribá. Por favor, Jair, leia Êxodo capítulo 16, versos 22 a 27. E a gente vai perceber que é quase como uma repetição de situações que já vivenciamos antes. Aquilo que você tem vivenciado, aquilo que eu tenho vivenciado hoje, é uma repetição, muitas vezes, daquilo que eu vivenciei há alguns anos atrás. Mas muitas vezes a gente, em função de esquecer da fidelidade, da provisão, do cuidado do Senhor, a gente esquece. Quantas situações já tive que enfrentar e Deus provou que Ele continua sendo fiel. Por favor, Jair, leia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais... Desculpe, Jair, desculpe. É capítulo 15, desculpe. Capítulo 15, versos 22 a 27. Falha minha, desculpe. Certo. Vamos lá. 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas.
E por isso que o lugar é chamado de Mara. É por isso que o lugar é chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Irmãos, percebem que é apenas uma repetição dos fatos. Não é o mesmo fato que está sendo novamente registrado, mas é um fato novo que se repete cada dia na vida desse povo. Por que você está duvidando do Senhor? Por que eu estou duvidando do Senhor? O Senhor já não fez isso no passado? Vocês não se depararam com Mara, encontraram águas amargas e o Senhor transformou aquelas águas amargas em águas potáveis? Por que vocês estão duvidando do Senhor se no passado o Senhor já fez maravilhas? Por que vocês estão duvidando do Senhor agora? Quantas vezes, irmãos, precisamos, eu, você, nós precisamos ouvir isso do Senhor. Eu estou contigo. Não vai ser a pandemia, não vai ser a quarentena, não vai ser o isolamento, não vai ser a dificuldade financeira do país que vai causar dano à sua vida. E é lindo quando o Senhor nos ensina aqui, nos versos que o irmão Jair leu, então assim, primeira coisa é ouvir. Se ouvires atento a voz do Senhor. Segundo, atitude. E fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e ação, e atitude, e obediência, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E logo depois se deparam com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Qual é o seu problema? Olha para trás. Veja quanto Deus já fez para que você tenha chegado até aqui. Quanto livramento o Senhor já lhe deu para que você possa hoje estar experimentando hoje desse momento confortável. Você está reclamando de quê? Olho para mim mesmo. Estou duvidando de quê? Porque você está contendendo com Deus. Porque você está duvidando da ação de Deus. Deus já fez no passado. E é interessante, irmãos, quando a gente entende claramente como Deus está cuidando de nós. Como Ele dá a nós o seu cuidado. E que nada acontece por acaso. E que os servos do Senhor são bem-aventurados quando sabem da presença constante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Irmã Neuza, por favor. Verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Veja que Deus maravilhoso. É aquele Deus que não nos deixa, que não nos abandona, que não permite que a tentação nos traga, nos mate, cause dano a nós. Ele diz que vai existir um momento em que a tentação será tirada de você. E vai servir como um momento pedagógico, um momento de crescimento e amadurecimento para nós. Sabe, irmãos, sabe qual muitas vezes a nossa dificuldade de entender a ação de Deus? É que nós queremos respostas imediatas. E o Senhor está dizendo, tenha calma, espera um pouco. Não, Senhor, por que isso? Tenha calma, tenha calma. Nós vivenciamos uma experiência quando as meninas eram pequenas, e nós íamos para Recife, e nós íamos pelo litoral, e eu já conhecia a estrada do litoral ali, havia viajado muito pelo litoral Maceió-Recife,
E sempre que passávamos em uma cidade, a Thaís, a mais velha, perguntava, Painho, que cidade é essa? Eu dizia, olha, essa cidade é tal. E ele dizia, e depois dessa cidade vem qual? E eu dizia, vem a cidade tal. E aí criava aquela expectativa, e quando chegava naquela cidade, ela dizia, que cidade é essa? Eu dizia, aquela cidade, tal cidade. E depois? E esse hábito foi se tornando algo comum, só que chegou um momento que ela começou a agoniar-se. E quando eu disse, a cidade que vem logo depois é a cidade tal. E depois da cidade tal? Ou seja, muitas vezes a gente quer algo imediato da parte do Senhor. A gente não quer esperar. A gente não quer confiar. A gente quer algo imediato. E se não vier de maneira imediata, causa dúvida, produz dúvida no meu coração. Deus não tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com a sua palavra. E ele diz, aquele que for fiel, aquele que permanecer, aquele que guardar no seu coração a sua palavra. João capítulo 9, verso 1 a 3. Veja que experiência Jesus nos ensina quando a gente tenta justificar. Quem foi o culpado? De quem é a culpa? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. De quem é a culpa? Tem que ter um culpado. Por que chegamos aqui? A culpa é de Moisés. A gente não queria sair do Egito, Moisés. Estava muito bom lá no Egito. Por que você nos trouxe aqui? E aí começa a contender com Deus, sem saber, sem crer, sem acreditar naquilo que Deus tem para nós. Veja o versículo 3. Veja o versículo 3. Eles já começavam a contemplar o que estava por vir. Capítulo 17, verso 3, eles já começavam a visualizar o fim daquela história. E diz assim, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e lhe disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Irmãos, falta de fé é contemplar aquilo que pode acontecer. É imaginar que Deus nos abandonou. Moisés, nós vamos morrer. Porque nós vamos morrer. Já estou vendo, Moisés. Já estou imaginando. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos na situação desses homens e mulheres? Duvidamos, questionamos a ação de Deus. E muitas vezes frustramos aquilo que Deus tem para nós. Queremos agir com as nossas forças, com a nossa capacidade. A segunda lição que eu posso extrair, ou que podemos extrair, é que eu, você, nós não estamos sozinhos. O Senhor está presente. A presença do Senhor é a garantia na nossa caminhada. O Senhor Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias. Aquele povo não podia perder de vista que quem havia tirado aquele povo lá do Egito com mão forte, com as 10 pragas, foi o Senhor. E Deus não ia abandonar aquele povo. Deus não ia deixar aquele povo no deserto. Aquele povo ia aprender de alguma maneira a confiar em Deus. Veja os versos 5 e 6. Como Deus tenta passar para Moisés e para os líderes essa certeza. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo na mão o bordão com o que feriste o rio e vai. E o Senhor diz assim, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Eu estou lá, eu estou com vocês. E aquele povo desde o começo aprendeu que a presença de Deus era algo visível, que era algo real. A nuvem que os protegia durante o dia, contra a insolação, contra o calor, e a coluna de fogo que os protegia ou que os aquecia durante a noite. Aquele povo não podia jamais duvidar de que Deus estava com ele. E o Senhor diz a Moisés, olha, você vai subir ao monte e eu estarei lá, esperando por você. Que coisa boa, irmãos. Entender que o Senhor não nos abandonou. Que o Senhor não esqueceu de nós.
Onde é que você está? Para que o Senhor não tenha visto ou não esteja vendo você. Você está no deserto? O Senhor está te vendo. Você está na fornalha? O Senhor está te vendo. Não há lugar, não existe lugar neste mundo que as circunstâncias, que as condições possam ofuscar os olhos de Deus em nosso favor. E é interessante que a experiência da vara com que Moisés feriu o Mar Vermelho estava presente. Era algo simbólico. Era algo que podia garantir essa mesma vara. Foi aquela vara com que Moisés se apresentou a Faraó. E que Moisés joga no chão e se transforma numa serpente. E depois ele pega pelo rabo, ela se transforma novamente no bordão. Essa vara serviu para ferir o Mar Vermelho e ele se abrir. E mais uma vez o Senhor convida Moisés para estar na presença dele. Leve consigo a vara. A vara faz com que você possa ter a certeza de que eu estou com você. O poder não está na vara, mas naquele que conduz a vida de Moisés. Que coisa boa, irmãos. Entender que apesar do deserto que estamos enfrentando, o Senhor está conosco. Você pode estar até na fornalha, acesa, mas o Senhor está ao seu lado. Salmo 139, versos 7 a 12. Veja essa certeza que podemos desfrutar de que os olhos do Senhor estão sobre nós. 39. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista começa perguntando, para onde me irei? Para onde fugirei do teu espírito? Qual o lugar que eu possa estar que o Senhor não possa me ver? Em que situação eu posso me encontrar que o Senhor não pode me contemplar ou contemplar a minha condição? Que coisa boa é entender que os olhos do Senhor, como ele diz na sua palavra, estão sobre os justos. Que coisa boa ter essa certeza. Que se o Senhor chegou até, fez com que você chegasse a Meribá e a Massá, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de nós. Mas entendo e encontro uma terceira e última resposta, uma última lição. Deus não nos deixa sem resposta. Como leu a irmã Neuza, sempre Ele nos dá o escape no momento da tentação. Deus não nos vai abandonar no meio do deserto. Deus não vai largar a nossa mão no momento mais crucial, o que mais precisamos dele. No versículo 7 diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Não permita que Satanás plante essa dúvida no seu coração. Não são as circunstâncias que vão determinar se Deus está ou não está conosco. Não são as circunstâncias que vão determinar a presença do Senhor ou não ao nosso lado, cuidando de nós. Aquele povo ficou marcado por essa experiência, uma experiência de dúvida, de questionamento, de contenda para com Deus. E é impressionante, irmãos, que o tempo passa, como dizia aquela propaganda, o tempo voa, mas quantas vezes as mesmas falhas, os mesmos pecados, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos têm surgido durante a caminhada? Quantas vezes? Durante a caminhada, aquelas inquietações. Será? Será que Deus está cuidando de nós? Será que vai ter dinheiro para esse mês? Será que a gente começa a causar inquietação nos nossos corações, colocando em Deus a dúvida da presença, a dúvida da provisão, a dúvida do cuidado. E a última frase diz, está o Senhor no meio de nós? Irmãos, experiências com Deus precisam ser experiências pedagógicas. Não podemos tropeçar nos mesmos erros. Não podemos duvidar de um Deus que tem a cada dia provado que cuida de nós.
Não podemos questionar um Deus que tem dado provas suficientes de que nos ama e que cuida de nós. Mas isso não aconteceu com Moisés. Moisés tropeçou mais uma vez. O seu coração marcado pela amargura, pela inquietação, colocou dúvida no coração de Deus, do povo, diante da pergunta, da inquietação do povo. Números capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Essa é uma outra experiência. Não é a mesma experiência de Refidim. Veja como as coisas se repetem e que aquilo que temos aprendido anteriormente deve servir como lição para as nossas vidas. Número 20, de 1 a 11. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante ao Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem d'água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha e disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Irmãos, percebem que é uma outra experiência. Alguns personagens se repetem. Moisés, Arão, a vara eram os mesmos. Mas provavelmente o povo já não era mais o mesmo. Alguns daqueles que haviam experimentado da situação, do momento em Refidim, já não estavam mais vivos. Era uma outra geração. Mas Moisés duvidou da ação de Deus. Deus disse: fala, rocha. Porque como aconteceu lá em Refidim, e eu respondi o clamor do povo, assim como aconteceu lá em Refidim, e que eu produzi água da rocha, mais uma vez eu posso fazer isso na tua vida. Quantas vezes, irmãos, situações têm se repetido em nossas vidas, e nós temos duvidado do Senhor, de que dessa vez não é mais uma gripe, é um problema maior. Dessa vez já não é mais uma cirurgia, já vai precisar. E a gente começa a colocar dúvidas, questionamentos, situações que muitas vezes surgem em nossa caminhada. Mas o que Deus quer é renovar, revigorar a nossa fé. Moisés não falou a rocha. Moisés bateu 2 vezes na rocha. Bateu com raiva, com questionamento da ação de Deus. Por acaso Deus vai fazer brotar? Mas Moisés, você não aprendeu lá no passado? O que é que eu preciso fazer com você para que isso possa ficar marcado no seu coração, Moisés? E é tão bom, irmãos, quando a gente pode transformar experiências dolorosas, experiências de dor, de dificuldade que muitas vezes marcaram a nossa história no passado, como lições pedagógicas. Nós somos as pessoas, devíamos ser as pessoas mais felizes desse mundo, porque temos um Deus que não falha, um Deus que está ao nosso lado, mas muitas vezes nos sentimos medrosos, acanhados, causando dúvida em nossos corações. E o nosso Deus quer e deseja transformar experiências em aprendizados, em ensinamentos para as nossas vidas. O que aconteceu com o apóstolo Pedro?
Lembra quando Jesus entrou no barco de Pedro e disse, olha, vamos, lança teu barco para o fundo. E ele já estava lavando as redes. E Jesus disse, lance as redes. E ele questionou se realmente poderia haver sucesso, se poderia haver resultado naquele lançar as redes. Pedro questionou, não verbalmente, mas no seu coração, mas respeitou a ordem do mestre. E como ali serviu de aprendizado para Pedro. E é interessante como essa mesma experiência aconteceu na vida de Pedro. E qual foi a atitude de Pedro? João capítulo 21, versos 1 a 6. Por favor, Nick. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem na rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Experiência pedagógica para Pedro. Nem no momento a gente encontra Pedro questionando. Mas, Senhor, já passamos a noite pescando. Não. Pedro prontamente atendeu. Por quê? Porque aprendeu a obedecer. Aprendeu a confiar. Lance a rede. Mas, Senhor, não faz diferença lado direito ou lado esquerdo? Não. O Senhor está cuidando de nós. Experiências repetidas em nossas vidas servem como ensinamento, como aprendizado para nós, irmãos. E é tão bom entender que esse mesmo Deus que cuidou desse povo no Egito durante 40 anos, como lemos alguns dias atrás em Deuteronômio, quando diz que nem as vestes, nem a sola do sapato se gastou, nem as vestes se gastaram. Esse Deus que cuidou do povo durante toda essa caminhada no deserto é o que continua cuidando de nós. E eu quero terminar apenas com uma passagem bíblica que se encontra em Hebreus capítulo 13, que possa ser a nossa certeza, aquilo que possa servir como uma âncora, que vai firmar a nossa fé. Hebreus 13, 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Deus que cuidou do povo do Egito e não deixou nada faltar. É o mesmo Deus que cuida de nós, que cuida das nossas famílias, que cuida dos nossos bens. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele nos abençoe. E que nada nem ninguém possa roubar, possa tirar do nosso coração essa certeza. Vamos cantar?